glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma vez, queridos, estamos aqui para juntos louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor e falarmos da grande bênção da salvação que o Senhor, Ele tem nos concedido aqui. Agora há pouco antecederam a nós, os jovens, e pregam o Evangelho com amor, com dedicação, trouxeram instrumentos, trouxeram louvores, e nós só temos que louvar e dignificar o nome do Senhor por esse esforço dos irmãos em se disponibilizarem em fazer a obra de Deus. São poucos, são poucos. Diz a Bíblia Sagrada que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E nós estamos diante dessa realidade em pleno século XXI. Então nós louvamos e glorificamos o nome santo do Senhor por esses jovens, em fazer a obra de Deus com amor, com dedicação, louvando, dignificando e mostrando a vocês que o mais importante em nossas vidas é a salvação. Porque tudo vai passar, como diz a palavra de Deus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, não hão de passar. E nós passamos, um dia vai chegar o nosso dia de nossa partida, mas o que vai restar para nós chegarmos na presença de Deus é a presença do seu Santo Espírito em nossas vidas. Quando Ele está presente em nossas vidas, testifica do amor de Deus, testifica da salvação, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós podemos ter uma segurança, uma garantia de que nós estamos guardados no Senhor. Mas para isso acontecer, as pessoas falam até de um processo que acontece em nossas vidas, de um sobrenatural de Deus que acontece em nossas vidas. Por mais que nós sejamos feitos de carne e osso, nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. E esse nosso espírito, essa nossa alma, nela está na presença de Deus. E isso acontece com todos nós, independente de sermos de qualquer raça, de qualquer país, não. O Senhor não faz acepção de ninguém, seja índio, seja branco, seja mulato, seja negro, seja mestiço, seja amarelo, não importa. Deus não faz distinção de raça. O que importa para Ele é a nossa alma, é a nossa integridade física e moral na presença de Deus. Eu falo física também porque é o nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nele não pode, queridos, nós deixarmos entrarmos coisas que vai nos causar morte, não só física, mas espiritual. Aí entra a bebida, aí entra a prostituição, aí entra o homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, pornografia. E tudo isso, querido, vai matar nossa alma e nosso espírito. Essa alegria que nós temos dentro de nós, com a presença do Espírito Santo de Deus, não podemos matar não, queridos. E o mundo está aí, propiciando as pessoas a matarem essa alegria, esse prazer de estar na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Mas muitas vezes as pessoas procuram prazer na bebida, prazer no cigarro, prazer na prostituição, prazer no homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, pornografia, querem ter prazer na carne. Mas se esquece que o nosso prazer está na lei do Senhor, na qual nós meditamos de dia e de noite. É por isso que nós vemos aí nossos familiares na bebedice, e nós ficamos espantados. Eles querem ter prazer nesse mundo, querem sentir prazer na carne, uma alegria material, física, que a bebida causa no cérebro de alguém. Mas ter prazer na lei do Senhor não querem não. E nós ficamos estarrecidos, queridos, com a evolução, o crescimento de vícios no mundo inteiro. E as pessoas estão aí para satisfazer os desejos de sua carne, se alegrarem nesse mundo, quando nosso prazer está na lei do Senhor, na qual meditamos nela de dia e de noite. Mas vamos orar ao Senhor, pedir Ele que nos ajude, para que Ele possa
nos direcionar. Hoje a mensagem fala sobre omissão. Omissão, omitir. E nós estamos aqui, denunciamos o pecado, denunciamos os erros das religiões. Nós não podemos nos calar, não. Aí se levanta um tal de Edir Macedo da vida e fica aí propagando um falso evangelho, e muitas pessoas afluem para ouvir a pregação de um homem que diz que bebe cerveja e vinho. Bebe cerveja e vinho. E tem gente que defende esse tipo de líder espiritual aqui na terra. E nós vemos as pessoas se enriquecerem aqui na terra, aviões, helicópteros, cheios de mala de dinheiro. De dinheiro. Ei, o evangelho agora é negócio? O evangelho é negócio? Que eu saiba, não. Jesus não pegava ali, não angariava ali dinheiro, não. As pessoas é que ajudavam. As mulheres ali da sociedade, muitas delas, de imperadores, ajudavam no ministério de Jesus, por incrível que pareça. Teve um até que disse para o Herodes, ou foi o outro Pilatos, eu não me recordo, alertando que ele cuidasse com Jesus Cristo, não fizesse de todo jeito não, tivesse mais cuidado. Então você veja que naquela época as mulheres tinham cuidado com a obra de Deus. É lógico que a obra de Deus precisa de manutenção. É lógico. Todo mundo sabe disso. Se você começar qualquer trabalho aqui na terra, é necessário uma manutenção. Seja financeira ou seja material. Todo mundo sabe disso. Ninguém é inocente. Não estou isentando ninguém dessa realidade, das igrejas, dessa realidade. Todo mundo necessita de uma ajuda para o crescimento da obra de Deus aqui na terra. Porque não pode alguém se aproveitar da situação e fazer disso aí um meio de enriquecimento ilícito. E nós vemos aí na mídia as pessoas enriquecendo através do evangelho, de pregar o falso evangelho da prosperidade. Enquanto Jesus falava, nesse mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E os líderes ficando cada vez mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres. Aí tem gente que diz, eu recebi isso e aquilo outro, milagre. Você pode receber um milagre aqui? Depende da sua fé. Segundo a Crônica 7,14 disse, meu povo, Deus se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então qualquer um de nós, independente, querido, de sermos cristãos ou não, Jesus não faz acepção de ninguém, mas se uma pessoa clama que por misericórdia, Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador aqui na terra, Senhor. Compadece-se de mim, Senhor, do meu filho, da minha filha, do meu familiar. Então Jesus lá do céu, Ele ouve o nosso clamor, Ele não faz a acepção. É por isso que nós vemos aí os milagres acontecerem, independente de tempo religioso, independente de 4 paredes. Mas Jesus opera um milagre em nossas vidas, porque Ele não olha paredes. Jesus não olha paredes. Ele olha as vidas que estão aqui na terra, que precisam receber salvação, cura e libertação nas suas vidas. Ele olha isso. Ele não vai olhar aquele templo suntuoso. Aqui eu estou presente porque esse templo é suntuoso. É o templo de Salomão, é o templo de Deus. Eu aqui estou presente. E é assim? E é assim? As pessoas estão pensando que Jesus vai se assentar em um templo suntuoso para mostrar-lhe riqueza e pomposidade. Não. Jesus estava ali com as pessoas humildes e pobres, e as pessoas se aproximavam para ouvir Jesus falar do Evangelho. Aquela multidão de gente ali, queridos. Naquela época não existia nem sistema de som, mas ele falava e o som ecoava nos ouvidos de todos os ouvintes que estavam
estavam ali reunidos quase 5.000 ou mais de 5.000 pessoas. E Jesus pegava o evangelho para essa quantidade de pessoas e todos ouviam as palavras de Jesus. Porque o vento também ajudava a ecoar a voz de Jesus nos ouvidos das pessoas. E ali não vemos Jesus procurando fundos, procurando angariar ali dinheiro. Não vemos Jesus fazer isso. Angariar dinheiro para se tornar rico, riquíssimo. Quando ele entrou em Jerusalém, de que forma foi? Ele entrou no jumentinho. Mas os judeus, as pessoas que intitulavam ele rei dos judeus, queriam que ele chegasse ali no cavalo, alazão, para mostrar a sua riqueza, o seu poder aqui na terra. Aí ele vai conquistar, ele vai derrubar os imperadores, porque ele é um homem de poder. Mas Jesus chegou no jumentinho. E as pessoas começavam a louvar ao Senhor, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, está entrando o Salvador. Mas ali as pessoas pensavam que ele ia conquistar, que ele iria derrotar o imperador. Mas Jesus chega e diz: meu reino não é deste mundo, meu reino é celestial. Vocês estão pensando o que eu vim aqui conquistar, batalhar, guerrear, me tornar uma pessoa rica e milionária? Não, meu reino não é deste mundo, meu reino é no céu. Eu não vim aqui me tornar uma pessoa rica e milionária, não. Mas hoje é o que nós vemos aí na mídia. As pessoas se tornando ricas e milionárias, usando a palavra de Deus. Tiago 4:17 diz: se alguém sabe fazer o bem e não faz, é pecado. Se alguém sabe fazer o bem e não faz, é pecado. Se alguém sabe que alguém está no erro e não condena, é pecado. Do mesmo jeito, é como se fosse conivente com aquela pessoa que está no erro, está propagando o erro aqui na terra. Nós não somos coniventes com alguém que pega riqueza, fortuna, prosperidade. Não somos coniventes com esse tipo de pregação. Nós condenamos, porque Jesus falava ali: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós aqui, queridos, pegamos o evangelho e não angariamos dinheiro de seu ninguém. Não tem recurso todo disponibilizado da parte de Deus em nossas vidas. E nós agradecemos ao Senhor por saúde que Ele nos concede, por saúde que Ele nos concede. E nós estamos aqui pregando simplesmente o evangelho. Mas condenamos, não somos omissos não, omissão é pecado, omissão é pecado. Alguém saber que alguém está cometendo erro e não condenar, e não chamar atenção, e ser mesmo que ser conivente. Você vê as pessoas cometendo aí roubalheira na mídia e você não condena. Você não condena, fica ali omisso. Não, deixa pra lá. Eles que se viram, o povo quer ser enganado, o problema é do povo. O problema é do povo que quer ser enganado. Aí se torna um líder omisso, ele não chama a atenção, não condena a humanidade do erro que aquele líder está praticando aqui na terra, levando muitos aos erros, muitos ao erro. Mas nós não somos omissos, querido. Tiago 4:17 falava: se alguém sabe fazer o bem e não faz, é pecado. É pecado do mesmo jeito. Tanto alguém pecar, como alguém não ser omisso a uma pessoa que peca. A mesma coisa, no livro de Romanos vem falando a respeito ali da depravação, da inversão de valores. Livro de Romanos, quando nós lemos ali, no final do versículo, se referindo ali às pessoas praticarem homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, no livro de Romanos, no final da passagem do livro de Romanos, ele vem dizendo: tanto aquele que faz, como aquele que
aquele que não faz, aquele que se omite, que é conivente, também é pecado. Do mesmo jeito, se o governo também não faz nada para impedir a omisso, então ele também está na mesma condição de condenação. Nós temos que denunciar o pecado, temos que denunciar o erro dos líderes aí no mundo inteiro, ganhando fortunas, enquanto o povo sofre, padece aí, e as enfermidades ali proliferando na vida de tantas pessoas aqui na terra, e ninguém dá jeito, nem os líderes espirituais dessas grandes denominações não dá jeito, e as pessoas continuam enfermas e levam tudo que tem para receber milagre, chega lá não recebe, fica decepcionado e sai falando mal do Evangelho. Isso é Evangelho? As pessoas vão lá, não recebem nada, não recebem milagre em suas vidas e fica lá só pousando ali de uma pessoa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim, queridos, nós vamos orar ao Senhor pedindo que nos ajude, para que nós possamos trazer essa mensagem e também falarmos do pecado, que é uma coisa que tem se arraigado na vida de muitos aqui na terra. Ninguém tem dado conta da importância de nós andarmos em santificação, como diz a palavra de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. E as pessoas têm andado de todo jeito aqui na terra. Nós chamamos a atenção, denunciamos, como João Batista também denunciava ali Herodes, porque estava ali em adultério, e ele falou, ele condenou. E as pessoas costumam dizer, não, mas ele deveria falar no amor de Deus, para Herodes se converter ao Evangelho. Mas João Batista condenou o pecado, e por esse motivo ele foi decapitado. Então existe uma inversão de valores. Hoje, muitas vezes as pessoas não entendem o verdadeiro significado do Evangelho, o plano de Deus em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas invertem os valores. João Batista condena o pecado e é decapitado. Os apóstolos foram, a maioria, mortos, porque anunciavam o Evangelho. Foram apedrejados, foram chicoteados, mas anunciavam o Evangelho. Eles chegavam a dizer, meu prazer está na lei do Senhor. Falavam claramente, apesar das perseguições, apesar das situações difíceis que eles enfrentaram no passado. A maioria foram mortos, e todo de uma forma cruel. Tiago foi morto à espada. No livro na passagem do apóstolo, que fala do apóstolo Paulo, ele se referindo às suas últimas palavras, ele dizia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. E na época existiam os imperadores romanos, e quem conhece naquela época Nero, e foi justamente nessa época que a Bíblia Sagrada não fala mais do apóstolo Paulo. Chegou ao final da sua vida, da sua existência aqui na terra, por causa da perseguição que houve naquela época, e Nero se aproveitando o homem homossexual, o homem gay. Naquela época Nero era assim. Quem assistiu o filme sabe que eu estou falando a verdade. Ele disse às pessoas, aos governantes naquela época, que o culpado de tudo aquilo ali, de Roma ser incendiada, foi os cristãos. O culpado, porque eles não falam que a terra vai acabar em fogo, mas foi Nero que tocou fogo em Roma para fazer uma nova Roma, não é mais moderna. No pensamento dele era assim. Quem assistiu o filme sabe disso. E no final ele anunciou que os cristãos eram culpados, porque foram eles que queimaram Roma. E eles deveriam ser mortos, ser jogados nas arenas, serem mortos por leões, comidos por leões.
e todas as feras ali, que eles colocavam para espetáculo da sociedade naquela época, as pessoas achavam a atração uma maravilha. Naquela época era assim, vai ser mortos cristãos, e eles entregavam os vizinhos, aquele vizinho ali ora, aquele vizinho ali fala com Deus, ele é cristão, ele deve ser preso, ser jogado nas arenas. Então os vizinhos entregavam os outros que eram cristãos para condenarem e serem jogados em arenas, para serem mortos. Glória seja dada ao nome do... Mas era assim, no passado foi assim, mas hoje parece que continua do mesmo jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Quando você chegar aí na Síria, em alguns países, você vê esses grupos terroristas decapitando o povo de Deus, queimando, colocando numa grade, cristãos ali queimando vivos, decapitando ali, mostrando na televisão: olha aqui, esse povo merece morrer, esse povo merece condenação. Inclusive até um líder islâmico de um país aí da Arábia chegou a dizer isso: nós temos que acabar com todas as igrejas cristãs aqui na terra, não pode mais existir igreja cristã aqui na terra, nós temos que acabar com as igrejas cristãs aqui na terra. Isso foi um líder islâmico muito famoso na Arábia que disse isso, que ele quer acabar com as igrejas cristãs. O pensamento deles é esse, é fazer terrorismo no mundo inteiro, e tem as Olimpíadas aí, e se brincar, queridos, e se brincar, já tem gente aí que já foram presos, que estavam envolvidos no terrorismo, e muitas pessoas não estão dando muita importância. Mas quem vai confiar? Quem vai confiar se o mundo inteiro está de olho nas Olimpíadas? O mundo inteiro, inclusive os terroristas, estão de olho na Olimpíada e estão querendo fazer alguma coisa para chamar a atenção do mundo inteiro. O negócio deles é isso, é fazer terrorismo e chamar aquele ato de perversidade como uma causa em nome do seu Deus. Alá, queridos, não é Deus. Alá é uma aberração inventada pelos islâmicos. Maomé, segundo ele, recebeu a revelação dos anjos. Os anjos não podem revelar nada a ninguém, nem pegar o evangelho, não tem autoridade para isso. Como é que ele vai escrever o Alcorão? Os anjos não têm autoridade, mas sim o Espírito Santo de Deus, que escrevia, que dava as instruções aos discípulos para que eles escrevessem a Escritura Sagrada, desde o início, Moisés, e foi assim. João também teve a mesma revelação da parte de Jesus Cristo. Em nenhum momento os anjos escreveram nenhuma escritura aqui na terra. Nenhum anjo tem esse direito. Nenhum anjo tem esse direito. O único direito que eles têm é de obedecer a Deus, a não ser aqueles que se rebelaram. Aqueles aí só resta para eles a condenação. Mas aqueles que são fiéis a Deus e estão na obediência de Deus, você faz isso, faz aquilo, está a serviço daqueles que vão herdar a salvação. É por isso que vocês veem a mãe clamando pelo seu filho que está aí na criminalidade, e depois ele passa pelo risco de morte, aquela mãe clama, aí vem o anjo e dá a libertação do seu filho da morte. E depois aquela mãe fica agradecendo a Deus, porque o seu filho se voltou-se ao Senhor. Porque se viver no mundo do jeito que nós estamos observando, o fim de muitas pessoas aí do mundo é esse. Porque por mais que nós queiramos viver aqui em paz, numa vida secular, na sociedade, mas sem Deus é difícil. Sem Deus é difícil, você não tem comunhão com Deus, você quer viver de todo jeito nesse mundo, aí entra a bebida, entra a prostituição,
entre homossexualidade, lesbianismo, pedofilia, pornografia, tudo isso que entra na mente do homem aqui que está sem Deus. Sem Deus, o homem é desse jeito, queridos. Ele não tem referência no céu, a referência dele é aqui na terra. Para ele morreu, acabou, e é verdade. Para ele morreu, acabou, porque ele não tem esperança no céu, não tem esperança no porvir, não tem esperança em estar na presença de Jesus Cristo. Para ele esse mundo é que esse